Meus amigos, o governo Lula decidiu retaliar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, dobrar a aposta como se tivesse cacife para isso, como se o Brasil fosse potência capaz de enfrentar de igual para igual a maior economia do mundo. A Embaixada do Brasil comunicou oficialmente ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos o início de um processo de retaliação. E isso significa que os produtos americanos vendidos em solo nacional, em solo brasileiro, começam a ser taxados com novas tarifas, uma resposta direta às medidas aplicadas ao tarifaço do Donald Trump. O governo Lula acha que isso é mostrar força, mas isso é um verdadeiro tiro no pé e que pode levar o nosso país, o Brasil, à beira de um desastre econômico. Porque essa guerra comercial não é entre iguais. É uma guerra entre um gigante, os Estados Unidos, e um país, um Brasil que já está totalmente fragilizado, afundado em déficit, com a sua indústria aos cacos e dependente fortemente de importações estratégicas. E esse que é o grande ponto, porque essa medida do Lula não parece ser uma medida econômica para resolver os problemas econômicos do nosso país, assim como outros países estão fazendo, sentando e negociando com os Estados Unidos. O que parece nessa história toda é justamente uma medida eleitoreira. Lula sabe muito bem que a sua aprovação está derretendo nesse exato momento. Só em Minas Gerais, o estado onde ele venceu as eleições em 2022, 55% da população hoje desaprova o governo Lula. Inclusive, você que é mineiro, eu gostaria de saber sua opinião. Você aprova ou desaprova? Deixa aqui no campo dos comentários. E pesquisas nacionais mostram que 62% dos brasileiros acreditam que o Brasil está caminhando na direção errada. Eu gostaria de saber de você também, brasileiro. Você acha que o Brasil está indo na direção certa ou errada? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Ou seja, diante desse cenário, o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está criando um inimigo externo. Prefere transformar os Estados Unidos em alvo de briga e inventar uma narrativa de confronto e manter a sua base acesa e tentar atravessar o caminho até 2026 com um discurso de resistência nacionalista. Mas a realidade é outra completamente diferente. Isso não é resistência, isso é uma total irresponsabilidade. É usar a economia como palanque, é colocar em risco os empregos, as exportações e a confiança do investidor só para tentar salvar a própria pele na política. Bom, meus amigos, está sendo manchete no mundo inteiro o posicionamento do Brasil de retaliar os Estados Unidos e até os portais de esquerda, como o da Reuters, que é um portal internacional, está acompanhando isso com bastante surpresa. Por quê? Porque o Brasil retaliar os Estados Unidos, parece que a gente vai seguir pelo mesmo caminho que os outros países que fizeram a mesma coisa seguiram. Por exemplo, a China retaliou também os Estados Unidos e teve que voltar atrás. O México fez a mesma coisa, retaliou os Estados Unidos, teve que voltar atrás. O Canadá, a mesma coisa. Será que agora o Brasil, ao retaliar os Estados Unidos, vai ter que voltar atrás dentro em breve também? Porque o Brasil, nesse tarifaço dos Estados Unidos, tinha uma taxação de apenas 10%, mas por conta de tudo que tem acontecido no nosso STF, por tudo que o Lula tem falado, o Donald Trump aplicou uma tarifa de mais 40%, chegando a 50%. E se o Brasil retaliar os Estados Unidos agora, por exemplo, com 50% para a entrada de produtos americanos aqui no nosso país, significa que os Estados Unidos vão aplicar mais 50%. Ou seja, uma tarifa de 100%, meu amigo, com certeza colocaria a nossa economia em um verdadeiro colapso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vou traduzir essa matéria, que foi publicada aqui no portal da Reuters. Brasil inicia processo formal para avaliar retaliação tarifária aos Estados Unidos. Essa matéria que acabou de sair agora no dia 29 de agosto, diz que o Itamaraty ordenou que a CAMEX, o órgão comercial do Brasil, comece a analisar se uma lei local de reciprocidade pode ser usada contra os Estados Unidos depois que o presidente norte-americano Donald Trump impôs tarifas elevadas sobre diversos produtos do país sul-americano. Já nessa outra matéria que acabou de sair aqui na CNN, diz que a Embaixada do Brasil comunicará a USTR, que é justamente o órgão de comércio lá dos Estados Unidos, sobre o início de processo de retaliação. A notificação já foi feita, na tarde dessa sexta-feira, dia 29 de agosto. Tem alguma lógica em o Brasil retaliar os Estados Unidos? Por que o Brasil está fazendo isso? Cara, por incrível que pareça, eles estão fazendo isso para chamar a atenção do Donald Trump. Olha só o que disse o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República. Ele disse assim, abre aspas, espero que isso ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o que o presidente Lula tem nos orientado. Primeiro,
Soberania nacional. Aí vem o papinho de soberania. O país não abre mão da sua soberania. No Estado democrático, os poderes são separados. Para justificar o não cumprimento da carta do Donald Trump, ele está dizendo, olha, no Estado democrático, os poderes são separados. De outro lado, diálogo e negociação. Essa é a disposição do Brasil. Ou seja, basicamente eles estão retaliando os Estados Unidos porque eles querem chamar a atenção do Donald Trump, sendo que quem está chamando a atenção mesmo para o Brasil é justamente o Donald Trump. Como eu falei, o Brasil tinha uma taxa de 10%, uma das menores do mundo, mas por conta do posicionamento do STF com Alexandre de Moraes, por conta do posicionamento do Lula, se aliando ao eixo dos países comunistas, Coreia do Norte, China, Venezuela, Cuba. A carta foi muito clara. Quer negociar? Negocie esses termos. Pare de fazer isso aqui que a gente derruba a tarifa. Mas os termos que o Donald Trump quer negociar são inegociáveis para o Lula. E eles vêm com um papo de soberania. Não, o Brasil é soberano. É como se os Estados Unidos estivessem atacando o Brasil, mas não estão. Os Estados Unidos só estão criando tarifas para a sua própria indústria. Estão criando tarifas para os seus consumidores locais. Olha, vocês querem comprar produtos do Brasil, da indústria brasileira, vocês vão ter que pagar mais caro por isso. Obviamente, ele está utilizando o poder do mercado americano. E se o Brasil quiser vender para o mercado americano, vai ter que seguir as regras impostas pelo mercado americano. Mas o choque de realidade vem e quem é produtivo sabe que esse posicionamento do Lula é um posicionamento péssimo para a economia do nosso país. Olha o que dizem os empresários. Empresários veem com pessimismo iniciativa do governo sobre retaliar os Estados Unidos. Olha o que disse o Eduardo Lobo, o presidente da ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Abre aspas, todos os dias estamos perdendo clientes e o maior mercado do mundo para os pescados está ficando mais longe. Um representante do segmento do café, ele disse isso aqui, ó, um desastre e muito preocupante para todos os setores esse posicionamento do governo Lula. E a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também está indo contra. Olha o que disse a CNI. O setor industrial continuará buscando caminhos do diálogo e da prudência e avalia que não é o momento para a aplicação da lei de reciprocidade econômica. E a Camex, o órgão aqui do Brasil, agora tem 30 dias para definir quais produtos americanos podem ser taxados aqui no nosso país. Só que os empresários já soaram alarme. Pois é, meus amigos, o setor do agro, da indústria e até multinacionais dizem que essa decisão é um verdadeiro desastre anunciado. Mais de 80% das empresas acreditam que essa medida só vai piorar a relação e travar novos investimentos aqui no nosso país. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que as tarifas de 50% podem cortar quase 20 bilhões do PIB do nosso país e mais de 70 mil empregos. Já a Federação das Indústrias de Minas Gerais alerta para cenários muito piores. Até 5 milhões de vagas perdidas e uma queda de 6% no PIB se a disputa se prolongar. Ou seja, o que o Lula está fazendo agora não é uma estratégia econômica, é um risco político. O Brasil não tem estrutura para enfrentar os Estados Unidos, cara. Desculpa, a gente tem que falar a verdade. A gente está falando de um grande player da geopolítica global, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, contra um país de terceiro mundo. A gente tem que saber qual é o nosso lugar. E o Lula está tentando se aproveitar de toda essa tragédia, criando uma narrativa para tentar colocar a culpa dos problemas econômicos do nosso país nas costas dos Estados Unidos, como se os nossos problemas começassem agora, nesse ano de 2025. Mas a população brasileira sabe exatamente o que está acontecendo e isso está refletindo nas pesquisas em todo o nosso país. Bom, inicialmente, assim que começou o tarifaço e o Lula se levantar contra o Donald Trump, bater de frente com o Donald Trump, as pesquisas mostravam que a avaliação do Lula deixou de cair fortemente. E ao deixar de cair fortemente, o que ele entendeu? Bom, então vamos começar a bater mais ainda contra os Estados Unidos para ver se a gente melhora aqui a nossa avaliação. Mas depois de algum tempo, de alguns meses, cara, agora a ficha está caindo e está todo mundo entendendo que esse posicionamento do Lula é um posicionamento errado, que está levando o Brasil para o lugar errado, que vai gerar problemas para o nosso país. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360 também no dia de hoje. 62% dizem que o Brasil caminha na direção errada, diz pesquisa. Bom, a pesquisa ela é bastante completa, tem aqui as maiores preocupações do Brasil, do brasileiro, né? Tem aqui em primeiro lugar disparado crime e violência, depois vem pobreza e desigualdade social,
Corrupção financeira, política, impostos, inflação, educação, tá tudo aqui. Mas a gente vai se atentar à questão econômica. A pesquisa do Ipsos perguntou aos entrevistados como eles descreveriam a atual situação econômica em seus países. Essa é uma pesquisa internacional, tá? No Brasil, olha só, 67% das pessoas afirmam que a situação é má, enquanto 33% disseram que a situação econômica do Brasil é boa. Inclusive, eu gostaria de conhecer esses 33% aqui, cara. Bom, meus amigos, e no fim, o que fica é o seguinte: essa não é uma guerra comercial entre iguais, é uma aventura suicida. O Brasil não tem fôlego para bancar essa escalada contra os Estados Unidos. Cada tarifa imposta aqui será respondida de lá, proporcionalmente e na mesma moeda. E no final, quem perde com tudo isso somos nós. É o agricultor que perde contrato, é o industrial que tem que cancelar pedido, é o consumidor que vê o preço explodir no mercado. E o problema é que para o Lula isso pouco importa. O jogo dele não é um jogo econômico, é um jogo político. É manter viva a narrativa de confronto, é criar um inimigo externo para não encarar uma crise interna que está acontecendo aqui no nosso país. Só que essa estratégia é uma estratégia que tem nome: mau caratismo. É usar a economia de mais de 200 milhões de pessoas como um palanque de campanha. Cara, você acha que esse é um jogo justo? Deixa sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.